Período composto por orações coordenadas. Antes, porém, de iniciarmos as explicações sobre o conteúdo propriamente dito, vamos conhecer a classe gramatical chamada de conjunção. Conjunção é um termo que liga duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre elas. A conjunção funciona como ponte. Isso mesmo, uma ponte entre palavras pertencentes à mesma classe gramatical. Exemplo: eu e você somos amigos. A ponte entre os pronomes eu, você, é a conjunção e. José e Joaquim são gêmeos idênticos. José, Joaquim são substantivos próprios, ligados pela conjunção e. As conjunções também funcionam como ponte entre orações. É o que veremos a seguir. A função da ponte é ligar dois espaços. Antes de aprendermos como as conjunções podem ligar as orações, vamos relembrar o que é oração? Ela esperou pela amiga durante a tarde toda. Temos um enunciado com sentido completo, inicial maiúscula, pontuação final e um verbo. Temos uma frase verbal com uma oração e o período é simples. O cachorro fugiu de casa, o cachorro voltou no dia seguinte. Temos novamente uma frase verbal constituída por duas orações, porque temos dois verbos, e o período é composto. Então, como a conjunção liga orações? Podemos usar uma conjunção para transformar dois enunciados em apenas um. O cachorro fugiu de casa, o cachorro voltou no dia seguinte. O cachorro fugiu de casa, mas voltou no dia seguinte. Além de evitar repetição de palavras, as conjunções reforçam o sentido da frase. Neste exemplo, o cachorro havia fugido de casa. Logo, imaginamos que ele não queria ficar lá. No entanto, na segunda parte, o cão volta, ou seja, acontece o contrário do que imaginávamos. O cãozinho parece bem feliz por ter fugido de casa, não é mesmo? Agora que já sabemos o que é uma conjunção, vamos entender o que é uma conjunção coordenativa. Quando duas orações são independentes entre si e podem ser completamente entendidas uma sem a outra, dizemos que são orações coordenadas, ou seja, elas estão ordenadas em conjunto, embora não necessariamente precisem estar juntas. Logo, as conjunções coordenativas ou coordenadas são responsáveis por juntar essas orações independentes no mesmo enunciado, como no exemplo já visto anteriormente. O cachorro fugiu de casa é a primeira oração totalmente com sentido completo. Voltou no dia seguinte seria a segunda oração, também com sentido completo. Ambas foram unidas pela conjunção mas, que reforça a ideia de que o cachorro fugindo de casa, nós teríamos talvez a ideia de que ele não gostasse de ficar lá. Mas a segunda oração
vem comprovar o contrário, que não, ele voltou, ou seja, o mas reforça essa ideia contrária. Entendemos, então, o que é uma oração coordenada. Agora, vamos entender o que é uma oração coordenada assindética. As orações coordenadas podem se juntar sem o uso de conjunção. Quando isso acontece, ela é chamada de assindética, sem síndeto, ou seja, sem conjunção. Exemplo: ela ouvia, respondia, falava com segurança. Observe que nessa frase, as três orações, ou seja, os três pedacinhos, os três bloquinhos, que tem, cada um tem um verbo, nenhum deles está sendo ligado um ao outro por meio de uma conjunção. Portanto, aí nós dizemos que essas orações são coordenadas assindética. Cada uma delas tem sentido completo isoladamente. Veja, ela ouvia, respondia, falava com segurança, totalmente compreensíveis, sem nenhuma conjunção ligando, portanto, orações coordenadas assindéticas. Agora ficou muito fácil. Oração coordenada sindética. As orações coordenadas podem se juntar com o uso de conjunção. Quando isso acontece, ela é chamada de sindética com síndeto, ou seja, com conjunção. Veja o exemplo. Agarrou-se à porta do elevador e abriu-a com força. Pelo fato de haver a conjunção e, ela ganha o nome de sindética. Vamos agora às classificações de conjunções coordenadas. Conjunções coordenativas aditivas estabelecem relação de soma, de adição entre as orações ou os termos conectados. Como exemplos de conjunções aditivas, temos o e para sentido positivo e nem para sentido negativo, entre outros. Vamos ao exemplo. Era uma pessoa brincalhona e ativa. Verifique que nesta oração, brincalhona e ativa são duas características da pessoa, portanto, dois adjetivos. As conjunções, elas servem para ligar palavras da mesma classe gramatical. Neste caso, então, essa relação entre os dois adjetivos é uma relação de adição. Corria e brincava e cantava. Nessa frase, nós temos três orações, não é mesmo? Corria, brincava, cantava. Quando nós acrescentamos a conjunção e, nós enfatizamos, nós damos a ideia de que as ações foram feitas uma após a outra, mesmo como a ideia de soma. Não estava feliz nem triste. Aqui também, nem uma coisa, nem outra. Conjunções coordenativas adversativas estabelecem relação de oposição entre as orações ou os termos conectados. Como exemplos de conjunções adversativas, temos mas, porém, todavia, contudo, senão, quando possui significado de mas, entre outros. Vamos ao exemplo. Não gostava dele, porém tinha um bom convívio. Verifique que a segunda oração,
ela vai opostamente à ideia da primeira. Não falava, mas gritava desesperadamente. Sabia de muitas coisas, contudo, não foi capaz de resolver aquele enigma. Quando nós pegamos a ideia da primeira oração, nós imaginamos algo, só que nesse caso da adversativa, a segunda oração vem de uma ideia oposta. Por isso, esse nome adverso, adversativa. Conjunções coordenativas alternativas estabelecem relação de alternância entre as orações ou os termos conectados. Essa alternância pode dizer respeito à incompatibilidade ou à equivalência entre eles. Como exemplo de conjunções alternativas, temos o ou. Dependendo do contexto, temos também as conjunções alternativas já, bem, talvez, ora, entre outras. Elas podem ou não aparecer repetidas entre os termos que ligam. Veja o exemplo. Vamos resolver isso ou não nos encontramos mais. Perceberam a ideia de escolha, de alternância? Ora ficava interessado, ora ficava disperso. Talvez a fruta esteja madura, talvez ainda esteja verde. Conjunção coordenativa explicativa. Estabelecem relação de explicação entre as orações ou os termos conectados. Como exemplos de conjunções explicativas, temos o pois, o porquê, o porquanto, o que, entre outros. Essas conjunções explicativas são muito utilizadas por nós, não é mesmo? Vamos aos exemplos. Bebeu toda a água, porque tinha muita sede. Verifique que a segunda oração contém a explicação da causa da primeira. Amava o verão, pois sempre ia para a praia. Era uma criança muito tímida, porque a família toda era assim. Conjunções coordenativas conclusivas. Estabelecem relação de conclusão entre as orações ou os termos conectados. Como exemplos de conjunções conclusivas, temos o pois, o portanto, o logo, assim, então, entre outros. Eu saí de casa atrasado, logo perdi o voo. Era muito gulosa, então não sobrou comida. O céu estava muito escuro, portanto, ia chover. Vamos aplicar o que aprendemos. Marisa estudou muito, mas não tirou boa nota. Marisa estudou muito é uma oração, a primeira, porque tem o verbo estudou. Mas não tirou boa nota é a segunda oração. Pelo fato de haver a conjunção mas ligando as duas, a segunda oração ganhará o nome de oração coordenada, porque tem sentido completo, sindética, porque tem a presença da conjunção, adversativa, que é o tipo da conjunção. Vamos para mais um teste? O parquinho está interditado, portanto, ninguém brincará hoje. Primeira oração, o parquinho está interditado. Segunda oração, portanto, ninguém brincará hoje. Essa segunda oração é chamada de oração coordenada, porque tem sentido completo, sindética,
pela presença da conjunção ligando as duas orações, conclusiva, que é o tipo da conjunção. Vamos lá? Bom trabalho!